Olá, pessoal. Boa noite, muita paz para todos e para todas. Nosso vídeo de número 20, hoje concluindo o capítulo 9 do livro Conflitos Existenciais, que tem o título Crueldade. Vimos na semana passada, segundo Joana de Ângeles, a questão da psicogênese da crueldade, quando ela, inclusive, começa afirmando que na raiz de, de toda crueldade existe sempre um transtorno profundo da personalidade. E hoje vamos ver a questão do desenvolvimento da crueldade, como ela se chama o segundo item, e a psicoterapia recomendada para esse problema no ser humano. E, e ela propõe que, em face justamente dos conflitos que se generalizam nas criaturas humanas, normalmente o enfermo emocional quase nunca encontra entendimento ou fator que lhe desperte os sentimentos embotados, significando, portanto, dizer que, normalmente, a pessoa, quando está envolvida na problemática, ela não consegue, às vezes, enxergar bem o que se passa, o que acontece. Porque, às vezes, a sua razão está embotada, as suas emoções estão, de uma certa forma, agitadas ou perturbadas, e, com isso, não consegue enxergar bem as coisas. E quando alguém de fora chega para lhe alertar, às vezes a pessoa se torna agressiva, rejeita a sugestão e assim por diante. E quando consegue captar simpatias, normalmente a pessoa movida pela crueldade, ela, ela aparenta, né, ser portadora de um comportamento tido como normal e não deixe, consequentemente, transparecer o que se passa no seu interior, na sua intimidade. Por isso, às vezes, um pequeno incidente, uma coisa, às vezes, para as pessoas ditas normais, passaria de uma forma insignificante, né? E com ela, não. Pode, na verdade, ser um verdadeiro motivo para atear fogo, né, na coisa toda e irromper o desejo, consequentemente, de fazer uma retaliação, de punir o outro, porque ele criou, de alguma forma, algum tipo de embaraço que pode ser real ou pode ser simplesmente imaginário. O que a gente vê aqui é que, normalmente, a pessoa consegue fazer uma dissimulação, né? Consegue enganar. Mas é aquela história, você só consegue fazer isso por um tempo. Chega um momento que você acaba, de uma forma ou de outra, se desnudando. Então, essa conduta, de uma certa forma, que é cruel, né? Porque toda pessoa que manifesta traços de crueldade é uma conduta cruel. Normalmente, segundo a nobre mentora, teve as suas manifestações principalmente na infância, quando acabou padecendo situações difíceis e também manifestando já de início esse, essa crueldade. E aí a gente vê isso como, né? No maltrato de animais de uma forma em geral, de aves, de gato, cães, aqueles animais mais próximos, e a pessoa tem uma certa satisfação em maltratar, porque ao maltratar, o que para nós causaria uma certa dó, para a pessoa não é uma coisa inteiramente natural observar o sofrimento do ser vivo, no caso aqui citado, o animal. Porque ela desenvolve uma certa indiferença por tudo e por todos, e que acaba, de uma certa forma, vamos dizer assim, imunizando
a sua emoção e a sua capacidade de ser uma pessoa, por exemplo, piedosa. É por isso que a gente vê, num grau extremo, essa crueldade manifestada nos chamados psicopatas, aqueles que se comprazem em ver o outro sofrer, e quanto mais sofre, é razão para o seu prazer, para a sua dita felicidade. Por isso, quem tem a manifestação da crueldade, segundo Joana de Ângeles, de uma certa forma difere de outros psicopatas, e aqui ela propõe o seguinte, que a pessoa com essa manifestação de crueldade não deixa também de ter uma psicopatia, e ela não foge ao convívio social. Como eu disse anteriormente, ela dissimula, ela consegue se infiltrar para alcançar as suas metas, os seus objetivos. E, normalmente, essa sua inclusão é uma forma, inclusive, de poder atender às suas necessidades, e onde ela manifesta, de uma certa forma, um verdadeiro desprezo pela pessoa, pela sociedade, apesar de conseguir disfarçar isso muito, muito bem. E o que pode motivar uma pessoa a ser cruel? Inveja, despeito, ciúme, por não ter os seus desejos satisfeitos, ou simplesmente porque se encontra, conforme Joana afirma, ao lado de alguém que está no momento errado, né? No lugar equivocado. Tá? Então, quantas histórias a gente ouve na própria história, né, de personagens que maltratava, que feria, sem nenhuma sensibilidade, sem nenhuma compaixão. Mas, por outro lado, no nosso dia a dia também essa situação acontece. Daí os pais ficarem atentos a essas manifestações na infância de maus tratos dos pequenos animais. Veja, com isso eu não estou querendo dizer que toda criança que brinca e maltrata um animal seja uma pessoa que manifeste um alto nível de crueldade. É interessante porque o fator chama a atenção para a gente poder, então, examinar o que é que acontece com essa manifestação. Lembrando que todos nós trazemos conosco a agressividade, né? É como se essa agressividade nos caracterizasse, tem várias formas de se manifestar. E a gente vê hoje, tanto os pais como os educadores, lidando com essa questão que é muito difícil em casa, nas escolas, né, de crianças que maltratam outras crianças, que morde, que bate, que tem uma satisfação em fazer isso. Então, às vezes, isso pode ser motivado por outros fatores, por outros problemas que a pessoa já traz, vamos dizer assim, da sua convivência dentro do lar. Porque, às vezes, a manifestação da agressividade é um pedido, de uma certa forma, de socorro para alguma coisa que não vai bem, segundo Joana, em outro texto, propõe. Por isso, a pessoa, normalmente, ela acaba sendo surpreendida nas primeiras tentativas e não tem uma explicação plausível para a morbidez, nem justificativa coerente para a ação nefasta que, porventura, adota. E o prazer decorrente de algo assim mais sério, como um crime, né, estimula ao prosseguimento da ação doentia, daí o surgimento, inclusive, dos serial killers, né, e onde a gente vai ver que, normalmente, na base, de uma forma geral, tem, tem um problema grave na sua infância por maus tratos recebidos dos pais, ou avós, ou tios, ou de quem cuidou. O importante é a gente considerar que é um ser humano, é um espírito reencarnado,
que tem toda uma vida interior muito ativa em face da conduta que se permite, aqui no caso dos psicopatas, e muito sagaz e rápido, né, no seu raciocínio, sabe muito bem esconder a verdade e compraz em iludir, até tombar nas armadilhas que programa para as demais pessoas. Isso muito bem mostrado nos filmes, né, que trata de psicopatia, como essas pessoas agem. Então, são pessoas, inclusive, que não experimentam nenhum tipo de arrependimento pelo que faz, né? O que leva, às vezes, até mesmo exterminar a vida de pessoas que deveriam ser queridas, sejam os genitores, familiares, outros amigos, com, com uma indiferença muito grande, ah, como quem interrompe a vida de um ser qualquer, né? Não há presença de remorso. Por isso é interessante, e eu não sei se vocês sabiam, mas Allan Kardec trata dessa questão da crueldade no Livro dos Espíritos, quando na pergunta 752 ele interroga os espíritos superiores. Podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Porque a gente sabe que lá no Livro dos Espíritos, Kardec estuda as leis naturais e entre elas está a lei de destruição. Então ele quer saber se a manifestação dessa crueldade faz parte do instinto de destruição. E aí a resposta, de uma forma muito coerente e sábia, que os espíritos lhe dão é o próprio instinto de destruição no que tem de pior, no que tem de pior. Então veja, como se a causa da crueldade é o instinto de destruição. Sim, mas veja, no que ele tem de pior, porque aí é uma questão da escolha do indivíduo. Assim como no processo evolutivo, eu posso escolher fazer o bem ou fazer o mal, caminhar mais rápido, caminhar mais lentamente, né? Há várias possibilidades. E isso, conforme os espíritos colocam, porque se a destruição é, às vezes, necessária, a crueldade jamais o é. Ela é sempre a consequência de uma natureza má. E aí, relendo essa pergunta e essa resposta, eu me lembrei do romance Joana d'Arc, de Leon Denis, quando narra, numa determinada oportunidade, que à medida que Joana d'Arc, com o exército francês, buscava dominar o exército inglês e conseguindo essa vitória, e ela vai passando montada em seu cavalo, quando vê um soldado francês espiziando, maltratando o soldado inglês que estava ah, quarentado, né, sobre controle, e ela chama a atenção do soldado, porque o objetivo já tinha sido alcançado. Eu me lembrei também, né, porque foi noticiado em todo o mundo, quando da invasão dos Estados Unidos no Iraque, né, aquele vídeo mostrando os soldados americanos maltratando soldados daquela localidade, numa manifestação de pura crueldade e violência. Significando dizer que no instinto de destruir, de um instinto de destruição, você atua para salvaguardar a vida individual ou da pátria, mas situações como essa do soldado francês sobre o inglês ou do americano sobre o iraquiano já corre por conta da natureza do indivíduo, que tem satisfação em fazer aquilo. Tanto assim que não é tão natural que nem todos fazem, apenas alguns, porque trazem íncito consigo já
essa natureza, como os espíritos colocam para Kardec, de uma certa forma má, porque desenvolveu o lado pior que tem da lei de destruição. Agora, quando se responde aqui os espíritos, que na natureza, dá a impressão que é porque a natureza do espírito é má e vai continuar má para sempre. Não, isso é um acidente do percurso evolutivo. Em algum momento vai se reverter isto. Um grande rei da antiguidade, Nabucodonosor, diante dos seus prisioneiros, ele tinha maior satisfação de colocá-los à sua frente e cegá-los, fiava o punhal. Como era muito cansativo, porque era muita gente para fazer isso, muito prisioneiro, ele inventa uma espécie de uma arma com dois dentes, porque furava os dois olhos de uma vez só. E sentia maior satisfação nisso, como quem não estivesse fazendo absolutamente nada demais. Então é um nível de crueldade e a pessoa vê o outro tombar, gritar e continuar fazendo e assim por diante. Aí você vê a manifestação psicopata do indivíduo, né? Mas, segundo informações, uma vez numa palestra do Divaldo, foi numa entrevista, algo assim, ele dá informações sobre esse indivíduo, que inclusive teve a sua última reencarnação aqui no Brasil, como uma pessoa muito conhecida, uma pessoa muito boa, tá? Então, é tipo assim, agora, quanto tempo se passou para um indivíduo fazer esse processo de mudança? Assim como a gente viu essa manifestação de crueldade entre os nazistas com relação principalmente aos judeus, como hoje deve estar ocorrendo também nessas duas grandes guerras, fora as outras menores, que ocorre na atualidade. Então, está íncito em a natureza do indivíduo por conta dessa agressividade, por conta da lei de destruição, que mostra o seu pior lado, né? Por exemplo, a agressividade, a violência em nós, ela está contida, ela não está completamente erradicada, com as raríssimas exceções, porque é um trabalho da civilização, da educação, da própria evolução do espírito. Tanto assim, quando somos surpreendidos por situações inusitadas que nos ameaçam, nós poderemos trazer ainda essa natureza animal presente em nós para sua manifestação. Então, é um processo constante de crescimento, de evolução, até alcançarmos aquele nível onde nós não manifestaremos de forma alguma qualquer tipo de agressividade ou de violência. Por isso, Jesus é o exemplo maior que temos como modelo e guia da humanidade, onde passou pelo que passou e em nenhum momento mostrou violência, agressividade, muito pelo contrário, compreendendo e perdoando a todos aqueles que fizeram o que fizeram com ele. E a terapia proposta por Joana de Ângeles, como normalmente acontece nos outros itens aqui estudados, é que diante dessas pessoas que são infelizes e infelicitadoras ao mesmo tempo, é preciso que se tenha uma segurança moral, a fim de que as provocações feitas por elas, porventura, por sinal muito bem planejadas, muito bem urdidas, não se transformem em razão de sofrimento ou de angústia, tanto geral como pessoal. Então, são criadoras de compaixão, de compreensão, porque são espíritos em evolução, que se encontra num determinado estágio do seu percurso, né? E que logo mais alcançará outras situações bem melhores do que que se apresenta hoje. E aí Joana vai propor como proposta psicoterápica, né? Que a pessoa precisa, quando detectar o problema, de um tratamento muito cuidadoso, mediante psicoterapias especiais, né, ou especializadas,
nas quais o psicoterapeuta pode até mesmo recorrer à regressão de memória para diminuir o fluxo de sentimentos contraditórios que resumam normalmente do inconsciente mais profundo para a área mais consciente da sua psique, alterando-lhe assim as fixações que traz, né, da perversidade, da maldade do seu passado, muitas vezes não muito distante. As praxiterapias também são muito valiosas quando bem aplicadas, ou seja, a terapia ocupacional, né, para a pessoa com atividades que antes não eram consideradas, desviando então a mente daquela obstinação cruel. Então, há várias formas de lidar com a situação de forma psicoterapêutica, e essa das terapias ocupativas, como é chamada no senso comum, ou praxiterapias, são muito valiosas. As conversações também pacientes e contínuas com a pessoa, a música relaxante, né? O trabalho com as danças, né? É, é, tudo isso é um arsenal psicoterapêutico, o desenho, para a pessoa expressar o que vai. Porque são formas de você externalizar a energia que está dentro de si, né? Para poder a pessoa, então, vamos dizer, canalizar aquela energia, os esportes, de uma forma em geral, quando bem conduzidos. Agora, na essência, é preciso a gente considerar, à luz da doutrina espírita, que a maior psicoterapia é aquela da transformação moral do indivíduo, querer de fato fazer a sua mudança. E há recursos os mais diversos na nossa sociedade atual, além dos próprios recursos que a providência divina propõe para esses indivíduos poder fazer um trabalho de recuperação. E em casos muito especiais, até mesmo, segundo Joana, a terapia psiquiátrica, para se entrar com a medicação, para auxiliar na regularização dos neurotransmissores, responsável pelas neurocomunicações, restabelecendo a longo prazo o devido equilíbrio. Cada vez mais as neurociências avançam nos seus estudos e descobertas sobre o nosso cérebro, percebendo que áreas específicas são responsáveis por determinadas emoções. Ao mesmo tempo que a gente não pode esquecer, como ela coloca sempre, né, a psicoterapia espírita, onde envolve, então, o trabalho da bioenergia, do passe, da água fluidificada, o assistir às palestras com conteúdo positivo, reconstrutivo, para que a pessoa vá tendo que pensar em termos de melhor para a sua vida, né? E trabalhando nesse campo do pensamento, das suas energias, o espírito reencarnado vai paulatinamente renovando o seu raciocínio e, consequentemente, orientando-se por essas novas propostas para a construção do bem. Lembrando também, né, o trabalho das desobsessões, porque nesses casos de crueldade, normalmente se encontra vinculado aos indivíduos aqueles que foram suas vítimas no passado, né? E que hoje partem para o desforço, para a vingança, né? E acabam deles se utilizando por uma questão de sintonia, de afinidade, e até mesmo para um processo de vampirização das suas forças, das suas energias, visando fazer com que o indivíduo sofra, né? E até mesmo possa vir a ser morto, para que no mundo espiritual, liberto o corpo, eles possam dar continuidade aos seus processos nefastos de vingança. Então, as atividades dessa obsessão é de uma contribuição fantástica, porque
À medida que trabalha a libertação do encarnado, trabalha também a libertação desses seres espirituais. Então, é muito comum, né? Já tivemos a oportunidade de ver em trabalhos mediúnicos essa comunidade de espíritos cruéis, vingativos, na perseguição daquele ou daquela que no passado foram os responsáveis por sua desdita, por sua infelicidade. Então, a gente vê que o ideal, né, é a psicoterapia e a psicoterapia espírita. E, em casos especiais, a psicoterapia biológica ou a terapia biológica através do psiquiatra, com medicações para regularizar as neurocomunicações. Então, unindo todos esses recursos terapêuticos, né, da terapia biológica, da terapia psicológica, da terapia espiritual, no nosso caso, a terapia proposta pelo Espiritismo, o paciente torna-se um campo experimental positivo, segundo Joana de Anjos, no qual o amor, a caridade dão-se as mãos para poder auxiliar. Todos os indivíduos, compreensivelmente, e aí é interessante quando ela faz essa colocação, todos os indivíduos, compreensivelmente, com as suas exceções inevitáveis, né, experimentam uma que outra vez, ou com certa insistência, repentinas crises de crueldade, quando são agredidos, maltratados ou discriminados. É por isso que eu coloquei anteriormente, está presente em nós por conta dessa agressividade que nós trazemos. Mas veja, é aquela manifestação de fazer algo que a gente pensa, mas a gente não concretiza, né? Aí uma vez uma pessoa até a título de crítica nos censurou porque não, a pessoa está errando porque está pensando em fazer, ela só não fez, sim, mas já é um avanço. Uma coisa é você pensar em fazer e não levar às vias de fato. É um trabalho de reeducação, de contenção que você está fazendo da violência que traz dentro de si. Então, é um avanço. Ah, então você ainda erra ou peca como se queira pelo pensamento? Sim, mas um dia a gente chega lá, né? Então, é muito conveniente a manutenção dessa terapia preventiva quando identificada a possível presença de manifestação de crueldade, mediante uma reflexão bem ponderada, a meditação, a oração, a prática incessante da caridade, que vai fortalecendo os sentimentos e aumentam, assim, a capacidade de resistência pessoal à invasão dos agentes destrutivos da saúde e da paz, em se referindo aqui justamente às interferências espirituais negativas provenientes do mundo astral inferior. Então, ficaremos por aqui para de hoje a 8 avançarmos em direção ao capítulo 10, que tem uma ligação muito forte com este, né, que é sobre a violência, onde vamos ver a psicogênese da violência, o desenvolvimento da violência e a terapia libertadora para a violência. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro.